Oi? Pessoal, bom dia. Desculpa que eu tenho um compromisso da TV, então eu não posso estender muito a aula hoje. Compromisso do Terracitária, né? Mas tá bom. Vamos orar. Agora, Pai, eu quero pedir para que o Senhor abençoe esse momento, que o seu Santo Espírito conduza do início ao fim, que seja a sua vontade, a soberana, está sendo tocada em nossos corações, Senhor. Que toda palavra possa trazer edificação, Senhor, e principalmente vontade de estarmos mais próximos de Ti. Em nome de Cristo que eu oro. Bem, a gente está dando continuidade então a essa temática da saúde, enfermidade e cura. E as aulas daqui para frente, elas vão... a gente vai tentar falar sobre essas temáticas, esses temas em relação ao dia de hoje, né? Então eu coloquei algumas posições que diferentes cristãos têm em relação a esse tema, né? Então tem gente que não ora ou ora muito pouco porque acha que a medicina está muito avançada. Tem gente que, caso de doença, usa o plano de saúde de vida nova, cobertura profissional, neurologia, odontologia. Isso às vezes parece que é brincadeira, mas não é. Que a gente não deve usar a medicina, porque se a gente usar, isso possa caracterizar que a gente está duvidando do poder de Deus, então a gente tem que usar o mínimo os recursos da medicina para fortalecer a nossa fé. E a oração em busca da cura sobrenatural restrita para situações incuráveis, tá? Então acho que tem muitas coisas que a gente precisa dar uma parada em relação a isso. Acho que a gente tem vários exemplos na Bíblia que a gente consegue conciliar diferentes situações. O próximo, quem pode passar? Tá. Então, a aula de hoje eu queria focar um pouco mais sobre meios de Deus curar. Acho que é importante e interessante quando a gente começa a entender as maneiras como Deus ele pode, os meios e os caminhos que Deus pode fazer para que a sua vontade se cumpra. Quantas vezes nós falamos do poder de Deus de curar talvez a primeira maneira de Deus da gente mencionar isso seria a ação direta, a ação sobrenatural de Deus. Na semana passada nós pudemos contar alguns exemplos da ação sobrenatural de Deus. E eu fiquei pensando em várias outras situações, e eu fiquei pensando no Lucas Sum, né? Para quem conhece o Lucas Sum, então filho do nosso presbítero Sum, no ano de vestibular dele, inclusive o segundo dia do Enem, o Lucas então, ele prestou medicina, prestou algumas vezes, e no seu ano na qual ele estava estudando para o vestibular, ele começou a ter uma dor no peito, uma falta de ar, e aí quando ele foi fazer os exames, descobriu que ele estava com uma doença chamada pneumotórax. O que é pneumotórax? Eu pensei que você ia fazer essa cara, por isso que eu fiquei pensando em como explicar o que é um pneumotórax, tá? O pulmão, ele é um órgão que tem uma camada, uma membrana que reveste o pulmão. E a camada que reveste o pulmão é como se fosse o papel neve, ele é dupla camada. E aí, o que é o pneumotórax? É quando entre a primeira camada e a segunda camada de papel, você tem uma espécie de rachadura e começa a entrar ar. Então você começa a ter ar na camada do pulmão, e o pulmão então ele não consegue inflar na capacidade que deveria, porque a membrana dela está mais esticada, preenchendo o pulmão que não deveria ter. Deu para entender? Ok. Explicando pneumotórax para leigos. E existem algumas situações onde a gente sabe
quais as causas de pneumotórax, né? Então, às vezes, algumas cirurgias anteriores, algumas doenças que acabam fragilizando essa membrana, que é conhecida como pleura. Mas, no fim, todas as avaliações que o Lucas fez para entender em relação ao seu pneumotórax, não conseguiu chegar à conclusão da causa da doença dele. Então, ele teve várias internações, ele teve várias cirurgias. Eu lembro que uma vez o Isaac, o Léo Gondinha e o Wilson foram visitá-lo lá no Sabará, né? Antes do Sabará antigo na Angélica, o Sabará fica no Hospital Menor, que ficava numa travessa da Consolação. Eu também pude visitar o Lucas algumas vezes, e eu não lembro de cabeça, mas eu não vou estar muito fora, mas ele fez pelo menos 3 ou 4 procedimentos cirúrgicos que eu me lembre. E era difícil, né? Porque toda vez, dos fatores de piora do pneumotórax é que cada procedimento que você faz é como se você criasse uma cicatriz na pleura. Essa cicatriz ela se torna mais frágil para você gerar futuros rompimentos. Então ficava num beco meio sem saída, né? Toda vez que ele estourava o pulmão, tinha que ir no hospital, tirar aquele ar, às vezes colocar um dreno para tirar esse ar, fazer um procedimento cirúrgico, e aí se tornava a sua pleura mais fragilizada e propiciava então um círculo vicioso de ter cada vez mais crises de pneumotórax. E ele tinha então frequentado várias vezes no hospital, tinha passado por alguns médicos eram professores da cirurgia torácica lá do INCOR, inclusive uma internação que ele fez foi feito lá. E eu fico pensando naquela situação onde você está precisando do seu vestibular, ele tinha passado em ter medicina lá na Federal do Rio, e as crises de pneumotórax continuavam, e gerava todo aquele estresse, né? Poxa, agora os pais iam para o Rio cuidar dele, quem que vai ser o médico dele lá no Rio, essa falta de ar, dependendo da magnitude desse pneumotórax, se você não fazer assistência no tempo devido, pode ser uma doença que pode matar. E aí também já tinha procurado todas as receitas de como poderia minimizar essas crises, fazer atividade física, fazer natação, enfim. Mas é muito frustrante quando todas as suas ações, ou tudo que a medicina pode oferecer, ela não consegue trazer mais nenhum tipo de progresso, nenhum tipo de avanço, muito menos uma sensação de segurança. E eu lembro que ele tinha feito um procedimento um dos maiores procedimentos que até então que ele tinha sido realizado, ele conseguiu ficar um bom tempo sem ter essas crises de pneumotórax, até que depois, acho que ele ficou quase 1 ano sem crise, de repente ele teve uma crise de novo, já estava no 1º ou 2º ano da faculdade, e realmente eu vi que ele estava bastante chateado, porque não havia mais recursos para ser feito, né? E eu lembro que a gente já estávamos compartilhando, a gente estava conversando, orando sobre esse assunto, e ele estava já no Rio, ele foi convidado para ir para um culto, e nesse culto oraram por ele, né, e após essa oração ele não teve mais essa crise de pneumotórax, né, e eu lembro que então, mais uma vez, a questão da ação de Deus em relação a isso. Uma das coisas que eu penso é que todos esses sinais, os milagres de Deus, eles são sinais, eles não são o ponto final da vontade de Deus. Tá? Então tem uma vez, uma ilustração, teve um mestre chinês e o seu discípulo, né? Então o mestre estava apontando seu dedo para a lua, aí perguntou para o seu discípulo: o que você está vendo? Aí o discípulo olhava e falou assim: estou vendo um dedo. E o mestre: não, olha de novo, o que você está olhando? Estou vendo um dedo. Né? Mas isso é o que Deus objetiva em relação a muitas das coisas que acontecem. São sinais. Esses sinais, na verdade, eles querem apontar para uma outra direção, uma outra dimensão do conhecimento de Deus,
que vai muito além do milagre propriamente dito. E eu lembro que um dia a gente estava num acampamento de criança lá no Lar Luterano de Campinas. Eu lembro direitinho, a gente estava numa tarde, sentado na beira da piscina infantil, e a gente estava conversando então sobre todas as coisas que haviam acontecido, né, desde a sua primeira crise de pneumonia, todas as crises que vieram depois, até ele ter ido para a igreja, ter recebido oração, ter tido mais a crise. Eu perguntei: Lucas, o que você entende de todas essas coisas que aconteceram nesses 2, 3 anos? Né? Que Deus é bom. Mas eu entendo que Deus é bom, mas eu entendo que existe uma coisa além da bondade de Deus, né? Existe uma questão que eu entendo que Deus nos ensina que por mais hipocondríacos que nós sejamos, por mais que a gente tente controlar a nossa saúde, fazendo dieta X, exercício Y e tudo mais, no final toda a nossa vida depende exclusivamente da graça de Deus. Talvez esse sinal que Deus está dizendo para tudo que está acontecendo na sua vida, na vida da sua família, ela não se restringe apenas a dizer: eu posso ter o melhor plano de saúde, eu posso recorrer aos melhores professores de medicina lá do INCOR, mas no final é a graça de Deus que sobrepõe a toda a vontade de homem, que Deus nos ensina então a descansar nele. Talvez isso que está acontecendo, talvez Deus esteja apontando para uma coisa maior daquilo que Ele quer curar dentro do nosso coração, além da parte física. E eu vou estar então pincelando algumas coisas, queria falar sobre medicina e o melhor efeito do remédio. Hoje de manhã a gente estava tendo uma reunião do conselho, e ali perguntou como é que está indo o meu trabalho. Meu trabalho anda muito puxado. Mas antes de falar sobre o meu trabalho propriamente dito, eu lembro que em 2015 a Sabesp teve que fazer algumas reformas lá no bairro de Pinheiros, onde a Casa do Aconchego funciona. E eles já tinham avisado que a gente ia ficar alguns dias sem água, então nós colocamos um cartaz na porta que durante aquela semana a Casa do Aconchego não estaria funcionando. Nós temos pessoas que vão todos os dias, algumas pessoas que vão uma vez por semana, outras vezes. A frequência varia muito em relação ao tipo de usuário. Mas eu sei que na semana seguinte, quando nós voltamos a funcionar, veio uma mãe com seu filho nitidamente emagrecidos. A mãe tinha perdido 4 quilos nessa semana que a Casa do Aconchego não tinha funcionado. E ela é do perfil do usuário que vai com seu filho todos os dias. E nós perguntamos para ela o que tinha acontecido durante essa semana. Ela falou: olha, não tinha dinheiro para comprar comida, então eu tomei café, meu almoço e jantar era um pacote de biscoito para mim e para o meu filho. E o único banho que nós conseguimos tomar durante essa semana, que nós fomos até a rodoviária do Tietê e pagamos para tomar banho lá. Então nós ficamos muito felizes com a volta da abertura da casa. Vocês não imaginam como fez falta essa semana que vocês ficaram fechados. Às vezes nós estamos falando de saúde, nós estamos falando do poder de Deus, A gente vai entender que Deus está na dimensão de todas as coisas que estão acontecendo, mas às vezes para uma boa saúde você só precisa de cama, comida, só. A gente não precisa de outras coisas mais extraordinárias. E falando do meu trabalho, então, há 3 anos e meio atrás, foi matéria de capa da Folha de São Paulo, foi matéria do Fantástico, foi matéria da revista Veja. E assim, um assunto que começou a ser bastante discutido, que foi a fila de espera na saúde pública, em especial na parte de câncer.
Então, a fila para algum paciente conseguir o tratamento estava beirando de 6 meses a 1 ano, no mínimo, numa média nacional. A gente sabe que uma doença chamada câncer, o tempo nunca conta a seu favor. Né? A doença vai avançando, naturalmente as suas chances de sobrevida ou de qualidade de vida relacionada com o porte do tratamento, eles vão diminuindo. Então, quando começou a ter essa questão e começou a ser muito discutido na mídia, o governo tentou agir em algumas frentes. Né? Uma frente foi criar uma lei que, a partir do momento que o paciente tem um diagnóstico, por meio do resultado da sua biópsia até o início do seu primeiro tratamento, tem que ter no máximo uma duração de 2 meses. Isso é lei, mas a gente sabe que não é uma lei que é cumprida para variar no nosso país. Tá? A outra coisa, o governo fez um programa chamado Expand, e esse programa Expand, ele fez um mapeamento do Brasil, e o objetivo era colocar 80 aparelhos de radioterapia no território nacional, porque o gargalo principal estava sendo a radioterapia, que é a área que eu atuo. E em 2014, o governo estadual então estava em fase de construção de alguns serviços de radioterapia aqui na cidade de São Paulo e na grande São Paulo, e eles não conseguiram, estava numa fase que tinham várias coisas envolvidas, né? Tinha a questão de acelerar a obra, tinha a questão de abrir concurso para preencher essas vagas, e tinha um detalhe mais importante, que era a eleição do governador. Né? E aí tinha um prazo de que até junho todos os serviços deveriam estar prontos para que o governador pudesse lá cortar a faixa e colocar na sua propaganda eleitoral. No fundo, sem entrar em grandes detalhes por conta do tempo, a função de administrar esses futuros serviços de radioterapia do governo estadual estavam caindo nas minhas costas. Então nós pudemos participar da inauguração, tirar foto com o Alckmin, toda aquela coisa. E o desafio sempre foi muito interessante, porque quando, enfim, no final, por diversos caminhos, caiu na minha responsabilidade gerenciar os novos serviços de radioterapia do governo do estado, eu tinha uma meta muito humilde. A minha meta era zerar a fila de radioterapia no estado de São Paulo, pelo menos nas regiões que competia a minha responsabilidade. Na época eram 4 meses de fila. Após 2 anos de trabalho, né, então estou gerenciando um serviço aqui em São Paulo, outro serviço lá em Santos. Eu vou dar meu telefone do trabalho, vocês podem ligar para comprovar que eu não estou mentindo, tá? Mas se vocês quiserem agendar uma consulta em algum serviço que eu trabalho, vocês conseguem no mesmo dia ou no dia seguinte. E se vocês quiserem fazer o tratamento, no máximo em 1 semana você começa o seu tratamento após a consulta, que é agendada no mesmo dia ou no dia seguinte. Nós conseguimos oferecer uma proposta de custo que era 1/3 do que o grupo anterior tinha oferecido. Que para o governo era impossível, para o governo era um puta de um negócio, porque sabia que a gente ia levar um prejuízo danado, porque era impossível gerar aquela meta de produtividade dentro daquele orçamento. Nós não somente trabalhamos dentro daquele orçamento, como nós produzimos 30% a 40% além da meta estabelecida financeiramente falando. E era bem, assim, bastante desafiador, porque em especial lá em Santos, havia um dos serviços que fazia atendimento ao SUS, era um serviço misto que fazia atendimento SUS e convênios em particulares. Esse serviço ele ficou com o aparelho mais ou menos quase 1 ano parado, o aparelho estava quebrado. Eles trataram pacientes, entre aspas. O paciente entrava na máquina, a máquina fazia um barulho, não emitia naturalmente a radiação. O paciente via todos os dias pelo tempo estipulado de tratamento e ganhava um relatório de alta que ele tinha feito o tratamento. Esse serviço operou durante 1 ano dessa maneira. É um absurdo, obviamente.
né? Isso está no Ministério Público, essa questão. Então, quando nós tivemos que assumir Santos, nós tínhamos que vencer esse fantasma, essa assombração, porque ninguém em Santos queria mais fazer radioterapia na própria cidade, dado esse antecedente. Depois de 2 anos de trabalho, o nosso serviço no Hospital Guilherme Álvaro é considerado o melhor serviço em toda a Baixada, abrangendo da região de Canané até Bertioga. De novo, vocês podem ligar para lá, eu vou dar o telefone, 13, vocês podem agendar consulta, vocês conseguem agendar consulta no mesmo dia, no dia seguinte. O mais interessante é que estou falando tudo em 5, 10 minutos, vocês não imaginam o tamanho do trabalho envolvido para que as coisas pudessem se configurar como elas estão hoje. Nós montamos com os melhores profissionais, a gente saiu do ICESP, da Secamargo. Eu tenho orgulho das minhas equipes, e a gente tem uma política não, né? Mas a proposta foi como deixar esses serviços para a glória de Deus. Eu não tenho um paciente que chegue com fome e não vai ganhar o café da manhã, e se for o caso vai ganhar o almoço também. Eu coloco uma caixa nas clínicas privadas, onde os meus pacientes das clínicas privadas dão os remédios que eles não vão usar, e eu levo para a minha clínica SUS para que os meus pacientes que não tenham dinheiro consigam ter medicamento. E é legal quando você imagina que há 2 anos atrás a fila de espera era de alguns meses, muitos morriam nessa fila de espera sem ter oportunidade de ter um tratamento, e hoje eles podem ter um tratamento de altíssima qualidade. O nosso serviço aqui em São Paulo foi colocado como o melhor serviço de alta complexidade de radioterapia do estado de São Paulo. Então, voltando à família Sum, o tratamento que o presbítero Sum fez no Oswaldo Cruz, cujo valor varia de 20 a 30 mil reais, eu tenho 50 pacientes tratando todos os dias com o mesmo tratamento que custa 20 a 30 mil reais. Eu produzo muito mais do que o governo pede de mim, porque o objetivo é um só: salvar o maior número de vidas, otimizando e gerenciando da melhor maneira possível. E aí, quando eu não tenho pacientes, o que eu faço? Eu ligo ou mando e-mail para os outros serviços de radioterapia aqui em São Paulo, falando: manda esses pacientes que eu quero atender o mais rápido possível. Burrice minha, porque eu estou ganhando, eu poderia ganhar mais trabalhando menos. Mas eu acho que não é esse o espírito cristão da gente trabalhar. E como fruto, enfim, de tudo que tem acontecido, eu estou ganhando novos serviços para gerenciar em 2017. Então minha agenda de trabalho não para de aumentar. Estou emagrecendo e envelhecendo, mas tem sido, profissionalmente falando, algo muito abençoado. E aí conseguimos então, nesse ano de 2016, atender não somente as pessoas da cidade de São Paulo, Grande São Paulo, como toda a região do litoral do estado, como nós começamos a puxar pacientes de outros polos do estado, trazendo pacientes desde a região de Apiaí, percorrendo toda a região da Castelo Branco e atendendo pacientes de toda a região da Fernão Dias, inclusive pacientes do sul de Minas. E aí, quando a gente consegue trazer essa otimização para que os pacientes possam ter dignidade e qualidade no seu tratamento de saúde, a minha grande dificuldade não foi achar uma vaga de radioterapia, que até então eram de 4 meses. O meu maior desafio passou a ser: doutor, agradeço pela vaga que o senhor está me oferecendo, mas a cidade onde eu moro, a prefeitura da minha cidade, não tem condições de oferecer transporte para eu vir para cá fazer o tratamento todos os dias.
O meu gargalo de fazer tratamento é que eu não tenho onde ficar. E é nesse contexto, então, que surgiu o projeto da hospedaria da igreja. Tá? E aí a pergunta é, eu fiquei pensando naquela senhorinha com seu filho que perdeu 4 quilos porque uma semana a casa do aconchego não pôde estar aberta. Ela fez um pacote de biscoito como sua principal refeição. E eu fiquei pensando, o que nós podemos fazer? Então, essa é a questão da medicina, né? Eu não sei realmente o que Deus tem planejado para a minha vida. Eu só sei que estou bastante animado, sou muito grato a Deus pela maneira como Ele tem conduzido. Nunca foi uma coisa que eu planejei, mas eu fico pensando nos próximos desafios profissionais que estão surgindo e a oportunidade que Deus tem dado para mim. Uma outra situação que eu compartilhei num estudo de mocidade alguns anos atrás, um outro cristão, o Roberto Kikawa, ele estudou no Bandeirantes, fez faculdade aqui na USP. Ele teve um pai que faleceu de câncer, e aí alguns anos atrás, há 5 anos atrás, ele ganhou o prêmio de melhor empreendedor social no Brasil. E o projeto dele foi criar uma carreta de saúde, levando exames como endoscopia, colonoscopia, a área dele é endoscopia, para regiões onde não havia acesso a esse tipo de exame. De 5 anos atrás, quando ele ganhou esse prêmio de melhor empreendedor social do Brasil, com o projeto que ele fez, que eram 2 carretas, hoje são N carretas e já tem um projeto de internacionalização em vários países da América Latina e também nos Estados Unidos e também na Ásia. Ele começou a expandir as suas carretas e as suas carretas se tornaram o 2º lugar no estado de São Paulo que mais se opera, batendo todos os grandes hospitais. Isso é levar medicina através da bênção de Deus, Nós não enxergamos que exista capacidade humana em nós mesmos, nossos talentos, mas nós entendemos que Deus multiplica quando nós fazemos as coisas de maneira consagrada para Ele. Mas eu queria dizer que Deus usa a medicina favorecendo melhor discernimento médico e capacitação. Eu lembro que quando nós fazíamos as nossas reuniões de oração de sextas-feiras, que acontecia quase todas as vezes na casa da Aleluia, alguns anos atrás. Aí era um grupo pequeno, e eu sei que toda sexta-feira a gente orava, o Tauê compartilhava para a gente orar por todos os pacientes dele. Eu conhecia toda a agenda cirúrgica do Tauê. Toda sexta-feira, Tauê, qual que é a sua agenda cirúrgica? E ele fazia todo o grupo orar por todos os pacientes dele. Todos aqueles casos de descolamento de retina, e uns casos bastante complicados. E na sexta seguinte, a gente agradecia por todas as cirurgias que tinham sido bem sucedidas, mesmo sendo bastante complicadas. E era legal quando a gente podia ter esse compartilhamento. Mas a questão, eu falo assim para os meus pacientes, medicina não é matemática. Medicina, dependendo da área, é bastante desafiador em relação a você chegar ao diagnóstico e acertar no tratamento. Às vezes você pode até acertar no diagnóstico, você não acerta no tratamento, enfim. E que quando nós oramos, pelo menos quando eu estou orando pelos meus pacientes, ou quando estou lá na capelania orando por outros pacientes, uma das orações que eu sempre faço é que Deus ilumine o médico e guie o médico. Eu já vi barbaridades acontecerem com os melhores profissionais. Eu, no meu currículo, tenho todos os meus viés profissionais também. Nenhum médico está isento de cometer erros, nenhum.
Então, quando nós oramos para que Deus capacite o médico, guie a mão do médico, ilumine a mente do médico, nós estamos entendendo que esse profissional é apenas um instrumento nas mãos de Deus, que quem está fazendo a coisa acontecer é o próprio Deus. Mas Deus às vezes vai escolher usar um profissional para que a vontade dele aconteça. Eu completo 20 anos de formado. E normalmente, depois que a gente se forma, a gente só segue a nossa especialidade. Dificilmente, eu não sei o que o Gi vai fazer. Não sei se você já escolheu o Gi. Já escolheu. Bem, o Gi, ele estava pensando entre radiologia, cirurgia, conversamos um pouquinho sobre isso. Mas caso o Gi tenha optado em fazer radiologia, ele não vai, depois de ter feito a residência, pegar a mão no bisturi e sair operando, né? Ou enfim, ou eu tentar me aventurar numa área que sai fora da minha especialização. Quando a gente faz viagem missionária, a gente não tem esse luxo de escolher. Eu poderia falar assim, olha, eu só atendo pacientes com câncer, o resto eu não quero atender. Um dia eu viajei com a Susan, e a Susan falou para mim, Paulo, eu só vou atender pacientes que eu possa fazer acupuntura, o resto você atende. Tá bom, combinado. Mas eu estou há 20 anos formado, eu não pego mais em livros de reumatologia, pediatria, cirurgia, eu não pego mais, não estudo mais. Mas quando você vai para um lugar desses, você precisa atender tudo. Você não vai falar assim, eu não quero atender. E eu lembro que lá em Apiaí, um dos projetos que nós fizemos, nós tínhamos em torno de 600 a 800 pacientes para serem atendidos. E foi uma viagem que foram muitos médicos. Aí eu fui perguntando, o que você quer atender? Eu quero atender cardiologia. O que você quer atender? Eu quero atender clínica geral. Tá bom. Aí cada um dos médicos foi escolhendo a área que ele se sentia mais confortável para trabalhar. E aí coube para mim fazer ortopedia, urologia, neurologia pediátrica, oncologia e mais dermatologia. Tá bom. Eu não faço isso porque eu quero ou porque eu me sinta onipotente. Mas eu também parto de um princípio muito simples. Pior que está não vai ficar. Pelo menos eu acho. E se eu conseguir enxergar alguma coisa e eu puder resolver, é lucro. Né? Então eu não tenho esse medo, será que vai dar certo ou não vai dar certo? A única coisa que eu tive que estudar mais foi neuropediatria, porque tem novas doenças que não existiam ou não eram categorizadas na época que eu me formei. Por exemplo, distúrbio de déficit de atenção, não existia na minha época de estudante, né? Então era um exemplo. Até hoje eu nunca deixei de atender um paciente e o paciente não tenha saído com alguma decisão, mesmo que não fosse da minha área de atuação. O Giva falou que eu tenho memória de elefante, eu não tenho memória de elefante, mas eu entendo que Deus capacita. Eu lembro que uma das viagens que eu fiz com Asas do Socorro tinha uma adolescente totalmente especial e ele tinha 16 anos, ele estava com a boca toda detonada. A opção era fazer extração total de todos os dentes, de cima e de baixo, com 16 anos. Ou fazer uma mega restauração nele. Só que ele era especial, então quando tentaram segurar ele para dar anestesia, ele batia em todos os dentistas e então ninguém conseguia fazer tratamento em um dente, o que se dirá na boca inteira, em cima e embaixo. Eles pediram para mim, Paulo, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos que você anestesie o paciente
para todos os procedimentos que vai durar de 3 a 4 horas. Pergunta quantos pacientes que eu anestesiei na minha vida? Nenhum. Nunca anestesiei um paciente. No máximo eu tive aula teórica de anestesia durante a faculdade. Medicamentos, tal, que você faz. Aí eu peguei, vi aquele paciente, eu falei, vamos. E a gente estava então no barco, o barco tinha um consultório odontológico, tinha um ar-condicionado para ajudar. Eu peguei a caixa de medicamentos, eu tinha 2 tipos de medicamentos, o medicamento A e B para administrar. Normalmente, o Wilson não está aqui hoje, mas o anestesista é um dos especialistas mais chatos que tem. Né? Porque você tem que fazer o exame de sangue, ver coagulação, ver frequência. Né? Mas enfim, peguei. Só tinha 2 medicamentos, nem tinha opção. Né? Peguei um dos medicamentos, fui administrando e fomos correndo durante essas 2 horas, 3 horas, 4 horas de procedimento. Até nós conseguirmos tratar todos os dentes desse menino. Né? E ao término, quando eu terminou, eu fiz assim. A tensão de fazer um procedimento inédito para mim. Capacitação de Deus. Eu falei, eu nunca anestesiei alguém na minha vida. Nunca. Eu não sei. Se você me colocar uma pessoa para anestesiar hoje, eu não sei fazer. Mas eu entendo que Deus ele vai capacitando e dando discernimento médico em N situações. E isso também é uma maneira de Deus operar a vontade dele. Favorecendo circunstâncias. Vou falar isso e eu preciso descer também. Favorecendo circunstâncias. Muitas coisas na nossa vida, nós falamos que é uma questão de timing, né? De você estar no lugar certo, fazendo a hora certa, no momento certo. E alguns anos atrás, nós fazíamos 3 cultos por semana lá no Instituto da Criança. Nós fazíamos um culto no 4º andar, nós fazíamos um culto na UTI, nós fazemos outro culto na cirurgia pediátrica, que era no 6º andar do Instituto da Criança. O 6º andar era terrível, porque os casos cirúrgicos que eram internados lá eram casos extremamente desafiadores. Uma das doenças que tinha lá era uma doença chamada atresia de vias biliares. Vamos fazer a tradução para os leigos. Existe uma substância produzida pelo fígado chamada bile, que é uma enzima digestiva. A bile é produzida no fígado e tem que chegar no trato digestivo. Na atresia das vias biliares, esse trajeto não existe, então a bile que é produzida no fígado fica toda acumulada no fígado e o paciente fica todo amarelo. Entenderam? Ok. E a única solução, o único tratamento que existe para atresia de vias biliares é um transplante hepático. Não tem outro tratamento. Não tem remédio, cirurgia para você colocar tubos, não. Você tem que fazer por meio de um transplante de fígado. E normalmente a maior parte dos doadores, quando compatível, é o pai ou a mãe. E uma vez que é doado, não tem como refazer. O pai ou a mãe não tem condições de cortar de novo e doar uma segunda porção de fígado se for necessário. E aí então nós visitávamos semanalmente várias pessoas. Eu lembro que teve uma 4ª noite, eu estava no 6º andar, nós tínhamos terminado de fazer as nossas visitas com os pacientes, nós tínhamos orado, nós estávamos nos preparando para ir embora. E aí me chega uma mãe bastante aflita e ela diz o seguinte: meu filho acabou de fazer um transplante, né? Aliás, fez um transplante naquela semana por conta dessa atresia de vias biliares.
e aconteceram inúmeras complicações nesse transplante. Esse fígado estava se perdendo. O médico já tinha falado que o filho ia morrer, porque a única solução é que aparecesse um outro fígado que não fosse do pai e da mãe. E essa criança já tinha mais de 4 ou 5 anos de idade, então durante todo esse período, a criança já nasce com esse defeito, não sei assim dizer, então durante todo esse período já tinha feito uma busca exaustiva em busca de doadores e só tinha mãe, e agora aquele fígado que foi doado estava indo para o bueiro, porque ele pegou uma complicação, que ele estava com uma hepatite, e o médico já falou que o filho ia morrer. E aí então essa mãe, ela vem para cá e fala assim, ela me procure e ela compartilha o seguinte: eu sei que toda segunda e quarta noite tem um grupo de cristãos que ora aqui no hospital, e eu sei que essa é a hora que vocês estão aqui, e é por isso que eu vim buscar alguém do grupo para orar pelo meu filho, porque eu creio que só Deus pode fazer alguma coisa nesse momento. Tudo bem, a gente ora, né? Sentei com a mãe, demos as mãos, nós oramos para que Deus pudesse fazer alguma coisa. Era uma quarta-feira, à noite, mais de 9 da noite. Na semana seguinte, a mãe aparece de novo. Aí eu pensei, bem, se a mãe apareceu de novo, o filho não morreu. Agora, não sei se o filho ainda está se arrastando na UTI, o que será que aconteceu nessas semanas? E ela me disse o seguinte: depois que você orou, lá pelas 11 da noite, deu entrada no Instituto da Criança um paciente que sofreu um acidente de carro, uma criança que infelizmente não sobreviveu. E os pais dessa criança queriam doar todos os órgãos dela, e o fígado dessa criança que deu entrada era compatível com o fígado do meu filho. E aí o transplante pôde acontecer naquela mesma madrugada, e meu filho está se recuperando e vai ser no UTI, está super bem. Quem que faz essa? Como é que a cura dessa criança aconteceu? Foi um transplante, foi por um médico, foi por um doador. E o timing dessas coisas aconteceram? O timing que providencia Deus. Se esse fígado compatível tivesse chegado 12 horas depois, não ia servir para nada. Se não tivesse um outro paciente precisando, aquele fígado iria para o lixo. Quem que faz? Quem que mexe em todas as circunstâncias, favorecendo as coisas? É Deus que move e favorece as circunstâncias. Eu queria encerrar com uma última história. Bem, a senhora Chong, a avó do Mumu, vocês conhecem ela, tem uma ideia do que ela teve ou tem. Mas eu queria fazer uma resumida em 5 minutos. Ela tinha uma hérnia de disco na região da coluna lombar, na L2, L3, L4 e L5. Aí ela tinha uma dor muito importante, essa dor não melhorava, fez todos os tratamentos conservadores. Aí indicaram para ela fazer uma cirurgia. Aí ela fez uma primeira cirurgia numa vértebra mais para cima, aquela cirurgia amenizou a dor que ela tinha, só que a outra hérnia que não tinha sido alcançada na primeira cirurgia começou a piorar e ela não estava correspondendo com nenhum analgésico, então decidiu fazer uma outra cirurgia. Dessa segunda cirurgia de hérnia que ela fez, que ela deu entrada no hospital e quase não sai mais, né? Porque ela teve que colocar algumas próteses na região da coluna e houve uma complicação muito grande. Essa complicação foi se agravando de tal maneira que quem pôde visitá-la lá no Oswaldo Cruz, eu lembro que as visitas que eu fui,
ela tinha um curativo que vinha daqui até aqui nas costas, e quando se tirava o curativo dela, dava para ver todas as vértebras, todos os músculos, dava para ver os rins dela. Porque começou a ter uma infecção no local, essa infecção começou a se tornar, fugiu fora, ficou totalmente fora de controle. Ela estava tomando os antibióticos mais potentes que tinham. Um dos efeitos colaterais desses antibióticos era um dano renal, e aí então os rins dela já não estavam funcionando como ela deveria, só que ela tinha que tomar aquele antibiótico, mas aqueles antibióticos iam detonar com o rim dela, e em pouco tempo ela teria que começar a fazer diálise, e ela chegou a fazer em alguns momentos diálise, mas o pior era que ela tinha uma infecção que estava totalmente fora de controle e que era mortal. O que começou com a cirurgia na região da coluna lombar se alastrou, e essa infecção foi subindo para a região da coluna torácica, estava chegando próximo do pescoço. Então, ver o curativo dela, acho que era para os fortes. Não era nada agradável ver, contar todas as vértebras dela a olho nu. E eu lembro que um sábado à tarde nós fomos visitá-la, e nesse dia eu não estava sozinho, eu estava com o Léo e com a Dani no sábado. E eles vão se lembrar dessa visita, porque a gente estava nos Alto Cruz à tarde e eu cruzei com uma menina lá no hospital. O Léo já lembrou dessa visita que nós fizemos. Essa menina que eu encontrei no hospital é uma amiga minha da faculdade. Inclusive, encontrei ela 2 dias atrás. E ela é cirurgião plástica e era uma das médicas que estava cuidando da senhora Chung. E aí ela me pegou no cantinho, fez algumas confidências médicas que não convém dizer aqui. Mas em cima dessa confidência médica, nós mudamos tudo da senhora Chung. Nós mudamos o médico, nós mudamos toda a equipe médica, nós mudamos o tratamento dela, mudamos tudo. Após esse encontro não combinado, não planejado lá no hospital. E aí, então, depois de haver uma troca de toda a equipe que estava cuidando dela, a nova pessoa que estava assumindo comentou: olha, nós precisamos fazer uma cirurgia, essa cirurgia é super complicada, vai demorar horas, chances de sequelas altíssimas se ela não morrer no hospital. Porque a gente vai ter que tirar toda a prótese dela, e a gente não sabe como é que a coluna dela vai se sustentar, os danos neurológicos que vão acontecer, mas nós precisamos tirar toda a prótese dela, fazer uma mega limpeza e tudo mais. E eu lembro que no dia que ela ia operar, o pastor, ela estava na UTI, o pastor Su foi até o hospital, orou com ela lá na UTI. Eu lembro que nessa semana, quando a cirurgia tinha sido agendada, os filhos do casal Chung oraram juntos. Ela pensou assim: não, se minha mãe sobreviver, eu vou para a igreja, eu vou mudar minha vida e tudo mais. E aí chegou a hora de entrar no centro cirúrgico. Essa minha amiga também estava presente, e ela me mandou um torpedo. Na época não tinha WhatsApp. Me mandou um torpedo. Ele falou: Paulinho, que o pessoal me chama de Paulinho na faculdade. Senhora Chung está entrando no centro cirúrgico, e quem vai fazer a cirurgia é o João Evangelista. Era senso de humor de Deus, né? Mas ela entrou umas 7h30 da noite no centro cirúrgico, e às 9 da noite o Sr. Chung estava ligando para minha casa, né? Que a cirurgia tinha sido muito bem sucedida, que ela estava bem e tal, e a senhora Chung não morreu, não está fazendo diálise, não está paralítica, porque Deus operou, né? Mas Deus operou como? Diversas maneiras.
né? Mas eu entendo que aquela tarde que estava eu, o Léo e a Dani naquela visita e, enfim, ter descoberto algumas coisas que geraram uma reviravolta no tratamento da senhora Chung foi fundamental. Mas quem que providenciou esse encontro? Deus. Então, quando eu vejo a questão da cura, de meios de Deus curar, Deus não fala assim, eu só vou usar o meu sobrenatural, ou eu vou usar apenas a parte medicinal, ou eu vou usar apenas as circunstâncias. Eu vejo que Deus ele consegue fazer uma combinação de tudo que está aqui para que a vontade dele aconteça. A gente não precisa ficar preocupado, eu vou usar só medicina, ou eu vou usar somente oração, seja lá o que for, mas vamos deixar que Deus tenha liberdade de escolher como Ele quer fazer, a combinação que Ele quer fazer, mas a vontade dele prevalece. Mas eu poderia contar outras histórias de como Deus pode trabalhar e curar em todas essas frentes. Tá bom? Mas eu tenho outro compromisso agora, então vamos encerrar e orar e a gente vai, então, nas próximas aulas continuar sobre esse assunto. Amado Deus, eu quero agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, a sua sabedoria, a sua sabedoria ultrapassa tudo que a mente humana consiga entender ou perceber, Pai. Por isso, apenas faça com que o nosso coração consiga se aquietar, Pai, por meio de todos esses testemunhos. A gente entenda que, antes de mais nada, o Senhor é Deus, o Senhor é dono das nossas vidas, o Senhor quer ser o dono do nosso coração. E o Senhor apenas se apresenta como Deus que faz as coisas acontecerem, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos convida para que a gente consiga entregar toda a nossa vida por inteiro nas suas mãos, Senhor. Não somente nossos corpos, a nossa saúde, mas também tudo que nós somos, todos os nossos sonhos, tudo que nós temos, Pai, possa ser entregue nas suas mãos e que a gente consiga descansar na sua direção, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor já nos escolheu para sermos alvos do seu amor e cumprimento do seu plano, Pai. É o que eu oro em nome de Cristo. Amém.